Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o teorema do valor médio. Bom, o teorema do valor médio, quando a gente trabalha, a gente tem o quê? Uma função contínua num determinado intervalo. Então, a gente sabe que existe um x0 nesse intervalo, tal que a f de x0 vai ser quem? Tá? Que vai ser o meu reflexo em y. 1 sobre b menos a, que multiplica a integral de f de x de ab. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma função qualquer, f. Se eu pegar no ponto AB, eu sei que vai existir aqui um x0, onde que a minha f aqui, ó, f de x0, será dado por essa integral, ok? Bom, que é como a gente pensa lá em ponto médio, calcular alguma média, tá? Mas usando a integral. Então, vamos ver um exemplo para ver se fixa melhor, tá? Eu tenho um pesquisador estima que T horas depois da meia-noite, em um período típico de 24 horas, tá? A temperatura numa determinada cidade é dada por essa função aqui, ó. Então, a temperatura é dada por essa função, onde que meu T vai correr de 0 a 24. Então, quer dizer, vai contar um dia inteiro, tá? Em graus Celsius. O que o pesquisador quer saber? Qual a temperatura média na cidade entre 6 da manhã e 4 da tarde, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou precisar fazer o quê? Usar esse teorema aqui para calcular a média minha integral. Então, eu preciso saber o quê? Que o meu x aqui, ou o meu t, tá? Ele vai de 6 da manhã até as 4 da tarde. As 4 da tarde nada mais é do que as 16 horas. Por que eu coloco 16 horas? Porque eu estou pensando que meu T vai correr de 0 a 24. Então, eu tenho que pensar nesse detalhe aqui. Então, meu intervalo vai de 6 até as 16. Então, eu quero saber o meu F, minha temperatura média, tá? Vamos fazer assim, a temperatura média, que vai ser 1 sobre, se eu usar aqui o teorema, tá? B menos A, no caso vai ser 16 menos 6, que multiplica a integral, tá? Eu tenho essa integral aqui, 3 menos 2 terços, de quem? De t menos 13 ao quadrado. dt de 6 a 16. Então, aqui eu tenho que uma continha simples, tá? Uma integral. Consegui montar. Depois que eu montei, aí vai ficar fácil, né? Porque eu tenho essa integral aqui para estar calculando. Aqui, eu já posso fazer essa continha, que eu tenho 16 menos 6, ele vai me dar 10. Então, eu tenho 1 sobre 10. Posso abrir aqui em duas integrais, porque aqui eu preciso usar por partes, ou melhor, por substituição, porque eu tenho t menos 3 ao quadrado, tá? Então, eu vou ter o quê? 1 sobre 10, que multiplica, posso abrir em duas integrais e 1/10 multiplicar tudo, tá? A integral de 3, de 6 até 16, dt menos 2 terços, porque essa constante pode ficar fora da minha integral, usando propriedade, t menos 13 ao quadrado, de 6 a 16, ok? Bom, aí o que a gente tem? Esse daqui é simples, então vai ficar 10, tá? 1/10, que multiplica a integral de 3. Então, a integral de 3 vai ser 3x de 6 a 16 menos 2 terços, que vai multiplicar. Aqui, ó, vamos ver lá. Vamos já fazer aqui no cantinho. Se eu chamar meu U de t menos 13, meu du é só dt, tá? Vamos fazer aqui, depois a gente volta em t para usar o mesmo intervalo
para usar o que eu já estou usando lá com o 3, tá? Então, vai ficar integral de u du, tá? Que aí a gente vai estar fazendo ela indefinida, tá? Só que aqui meu u tá ao quadrado, então vai ficar aqui, ó. T mais 1 tá ao quadrado, então vai ficar meu u ao quadrado. Ok? Tudo isso daqui tá multiplicado por 1/10. Então, eu tenho aqui 1/10 que multiplica 3x, então vai ficar 3 tá? Que multiplica 16 menos 3, que multiplica 6. Isso daqui é essa primeira parte. Menos 2/3, aqui vai ficar u ao quadrado. Então, a hora que eu integro vai ficar u ao cubo sobre 3. Tá? Eu vou voltar ele para t, para usar o mesmo intervalo. Então, agora a gente faz isso. 1/10. Aqui eu vou fazer, só tem que fazer a continha que ele já tá pronto, tá? Mas eu vou deixar ele indicado, porque eu vou juntar com o outro depois. Vai ficar 3, que multiplica 16, menos 3, que multiplica 6. Menos, né, porque eu tenho aqui essa outra, aqui, 2/3. Então, vai ficar t mais 13, ou menos, t menos 13, ao quadrado sobre 3 de 6 a 16. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu posso já estar fazendo essa multiplicação aqui, então vai ficar 2 sobre 9. Tá? Aqui, ó, vai ficar 2 nonos. Aqui vai ficar 16 menos 13, menos 6 menos 13, tá? Ao quadrado. Então, eu já vou juntar com essa parte aqui, ó. Então, ficaria 1/10. Então, para o 16, eu tenho 3, que multiplica 16, menos 2 nonos, que multiplica 16 menos 13 ao quadrado, menos 1/10, fazendo a multiplicação agora, 3, que multiplica 6, menos 2 nonos, que é o que eu tenho aqui, tá? Que multiplica t menos 6, t menos 13, meu t vale 6, 6 menos 13, ao quadrado. Ou melhor, ao cubo, né, aqui agora. Ops, eu errei aqui a hora que eu coloquei, que é o cubo. Tá? Desculpa aí. Aí fica o cubo. Então, eu vou fazer essa continha, eu vou multiplicar, aqui eu vou fazer a subtração, levar o cubo, multiplicar e subtrair. Então, aqui agora é só uma continha algébrica. Quando a gente faz essa continha algébrica, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, menos 5,22 graus. Então, a temperatura média que o pesquisador está procurando é exatamente essa daqui, ó, tá? É menos 5,22 graus Celsius, ok? Ó, pessoal, mas se eu quisesse aqui, ó, já ter feito essa continha, depois vim pra cá fazer essa aqui separada, tá? Então, vai ficar menos 16 sobre 3, 16 menos 13 ao cubo, menos 6 menos 13 ao cubo. Então, daria o mesmo valor numérico daqui de baixo. Eu só faria esse aqui menos esse aqui, tá? Mas o processo seria o mesmo, o valor também seria o mesmo, dependente do processo, ok? O segundo, eu quero encontrar o valor médio da função,
tá no intervalo de menos 1 a 8, tá? E eu determinar o valor de x, que corresponde ao valor médio de f. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular, usando o valor do teorema, o valor médio, eu vou calcular a média, tá? Dessa função no intervalo de menos 1 a 8. Então, vamos lá. Então, eu quero o valor médio. Vai ficar 1. Eu tenho o quê? De A a B. Então, aqui eu tenho A até B. Então, vai ficar B menos A, que é o teorema do valor médio. Então, vai ficar 8 menos 1. Sempre usando a regra de sinal. Tá? Vou calcular essa integral aqui. De menos 1 até 8, ok? Ó, x mais 1. Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu posso jogar esse 3 para cá e fazer a continha. Se eu fizer aqui, ó, menos com menos, eu tenho mais. Então, o denominador é 9, certo? Eu tenho esse 3 que joga para cá, 3 vezes 3, 3 vezes 1. Então, vai ficar 3 sobre 9, tá? Que é o que eu tenho. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou calcular. Eu tenho essa integral. Bom, mas essa aqui eu já posso pensar que eu tenho o quê, ó? Eu vou chamar aqui de u, tá? O meu du é dx. Então, vai ficar a raiz de u. Du. O que eu posso fazer? Continuar aqui, depois voltar para x, ou já fazer a troca, tá? Já vamos fazer a troca, né? Com o meu x valendo menos 1, o meu u vale 0. Com o meu x valendo 8, o meu u vale 8 mais 1, 9. Então, aqui ele vai ser, não vai mais ser de menos 1 a 8, vai ser de 0 a 9, ok? E aqui, eu vou lembrar só que a gente tem o quê? U elevado a meio. Então, eu tenho, a hora que eu for calcular essa integral, eu vou fazer o quê? Eu tenho, agora vamos aqui embaixo, tá? 3 meios, ou melhor, 3 nonos, vou deixar para dividir depois. Integral de meio, de u elevado a meio, vai ser o quê? Eu vou somar 1. Então, vai ficar u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios de 0 a 9. Vou fazer a divisão de fração aqui, então eu vou inverter essa fração. Então, vai ficar 3 nonos, 2 terços, que multiplica, eu tenho a raiz quadrada de u elevado a 3. De 0 até 9. Aqui eu posso fazer a divisão, tá? 3 de 3 dá 1. Então, vai me restar aqui 2 nonos. O meu u cubo aqui, eu posso escrever ele como u ao quadrado vezes u. Então, u ao quadrado, ele pode sair da raiz, tá? Então, ele estaria ficando o quê? 2 nonos, que vai multiplicar a u vezes a raiz de u, de 0 a 9. Então, eu tenho 2 nonos, aqui vai ficar 9, multiplicar, a raiz quadrada de 9 menos 0, que multiplica a raiz quadrada de 0. Então, aqui a gente sabe que é 0. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu vou ter 2 nonos, que multiplica 9 vezes 3. Aqui eu tenho que esse 9 com esse 9, tá tudo multiplicando. Então, vai ficar 9 dividido por 9, que vai ser 1. 2 vezes 3, 6. Esse aqui é o teorema, é o valor médio, tá? É o meu 6. Agora, o que a gente sabe? Que pelo teorema do valor médio existe, tá? Teorema do valor médio. Existe
um z qualquer pertencente ao meu intervalo. E eu já sei que o teorema do valor médio me deu que a média, o valor médio da minha função de menos 1 a 8, ele é 6. Então, eu vou achar esse z que pertence aqui dentro, que seja igual a 6, tá? A minha função. Então, eu sei lá, que meu f de z, pelo teorema do valor médio, eu encontrei que ele é 6. Toda essa continha aqui foi para achar esse valor aqui, meu valor médio, que é 6. Ok? Então, eu tenho, minha função lá é quem? Vamos voltar para minha f. 3 raiz de x mais 1. Então, vai ficar 3 raiz de z mais 1. Isso aqui é igual a 6. Como eu tenho uma raiz aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou levar ao quadrado para assumir com a raiz. Só que se eu levo ao quadrado, eu vou levar os dois membros ao quadrado. Esse quadrado aqui vai distribuir, tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado, que multiplica a raiz de z mais 1 ao quadrado, e 6 ao quadrado. Então, eu tenho todos os termos ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. A raiz, ela vai ficar só z mais 1, porque vai sumir. Meio vezes 2 dá 1, igual a 36. O meu 9 aqui, que ele está multiplicando, tá? Eu posso fazer distributiva. Então, vamos terminar aqui. Então, vai ficar 9z mais 9 igual a 36. O que eu posso fazer? Ele tá somando, então ele vem para cá subtraindo. Então, eu vou ter que 9z, 36 menos 9 vai ficar igual a 27. Esse 9 aqui, ele tá multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, o z vai ser igual a 27 dividido por 9. Então, meu z é igual a 3. Ok? Então, portanto, o x, se eu tiver aqui minha f de 3, ele vai ser exatamente 6. Tá? Então, eu tenho que esse valor aqui pelo teorema do valor médio, que ele quer o quê? O ponto, tá? Correspondente ao valor médio no intervalo de f. Então, o intervalo é de menos 1 a 8. Então, eu tenho o quê? Que esse valor que está procurando, que a f no ponto vai ser igual a 6, esse ponto é 3. Então, o x que eu estou procurando vai ser 3. E o valor médio, 6. Ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos!